Olá pessoal, estamos aqui com esse segundo vídeo agora, iniciando os dispositivos propriamente ditos do CDC em relação à proteção contratual. Vamos começar aqui pelo artigo 46, que traz a base do princípio da transparência nessa relação contratual. Então observe aí a redação do artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e alcance. Então são dois pontos fundamentais aí desse artigo 46. O primeiro é a questão do acesso prévio ao contrato. Isso é muito importante. O consumidor tem que ter direito de acessar o contrato. O consumidor tem que ter direito de ler o contrato antes de assiná-lo, conhecer quais são as disposições. E mais do que isso, né? É preciso que esse contrato seja redigido de forma clara. É preciso que esse contrato seja redigido de forma compreensível, de modo que o consumidor não tenha dificuldade de entender o sentido e alcance desse contrato. O sentido e alcance das disposições contratuais ali inseridas, do texto que está ali constando desse elemento contratual. Então a importância de dar esse acesso prévio e a importância de escrevê-lo de forma clara. E a punição estabelecida aqui ao fornecedor é muito contundente, né? Ela diz assim, olha, se o consumidor não tiver acesso prévio ao contrato, ele não se vincula ao contrato. Se não for dado ao consumidor o direito de acessar esse contrato, ele está desvinculado. Ele não está obrigado a cumprir com essas disposições contratuais. E mais, se a redação do contrato também não for clara, se ela for uma redação de difícil compreensão, este consumidor ele também não se vincula. Este consumidor também permanecerá desvinculado de obrigações contratuais, tá certo? Então tem que dar o acesso e tem que redigir de forma clara. Isso é uma preocupação muito grande com o consumidor e com a sua vulnerabilidade, especialmente porque aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos essa cultura de ler os contratos, de ter cuidado com essa leitura dos contratos. Por isso que esse ônus também é estabelecido para o fornecedor. Tem que disponibilizar e tem que manter aí as disposições concernentes. Ah, meu Deus do céu, até isso acontece. Não sei o que foi que houve aqui. Vamos lá, vai voltar. Hoje está cruto. Pronto, então vamos em frente. Na sequência, a gente tem aqui um precedente jurisprudencial que fala aqui, né, que vai tratar justamente dessa questão, lá do STJ, um recurso especial, relatoria do ministro Marco Buzzi, quarta turma, que vai dizer aqui nessa parte que está negritada. Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde, excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou da internação hospitalar. Na verdade, nesse caso aqui ele só reforça, né? E ele vai falar, na verdade, também de um ponto que vai estar lá na frente, no artigo 54, que é sobre as cláusulas que impliquem limitação, que elas têm que estar redigidas em destaque, que têm que ser colocadas aí com um elemento que as destaque. Na sequência você tem o artigo 47, que traz o princípio da interpretação mais favorável. O artigo 47 tem a segunda redação. As cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Então veja que o legislador trabalhou em duas frentes. Primeiro, tem que redigir de forma clara, senão não vincula o consumidor. E mais, né? Se houver uma dubiedade, se couber mais de uma interpretação, deve prevalecer aquela interpretação que seja a mais favorável para o consumidor. Então, para o fornecedor não tem muita saída, né? Pelo menos na lógica da legislação. O caminho para o fornecedor deve ser o da redação clara e precisa dos dispositivos contratuais, sob pena dele perder, ou porque o consumidor não vai se vincular, ou porque a interpretação, cabendo mais de uma, deverá ser a mais favorável. A gente sempre junta esse artigo 47 também com o artigo 30, que é aquele que diz que a oferta também é cláusula contratual. De modo que se eu tiver na oferta uma informação e na cláusula contratual outra informação,
deve prevalecer aquela que seja a mais favorável ao consumidor, até porque também a oferta é cláusula contratual. E aí serve, portanto, para desestimular cláusulas dúbias ou que possam induzir o consumidor a erro. Direito de arrependimento, esse é muito interessante, está aí previsto no artigo 49. O artigo 49 nos diz o seguinte: o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Então, o artigo 49 concede ao consumidor um prazo de reflexão de 7 dias para as compras feitas fora do estabelecimento comercial, para aquelas compras em que o consumidor não se deslocou até o estabelecimento para fazê-las. E aí, como é da década de 90 o código, né, naturalmente ele não fala internet, mas ele fala em telefone ou meio postal, né, ou a domicílio também. Porque hoje a gente vive aqui numa cidade muito violenta, Fortaleza, e a figura do vendedor de porta em porta ela se tornou mais escassa, mas ela já foi bem mais comum. Isso ainda há em muitas cidades, né? Há, inclusive aqui em Fortaleza também, nos bairros mais periféricos, ainda há esse costume de forma bem menor do que já existiu no passado, do vendedor de porta em porta, aquela pessoa que sai, né, visitando as pessoas e oferecendo ali os seus respectivos produtos. A ideia do legislador aí foca-se em 2 pontos centrais. O primeiro é o consumidor, muitas vezes nesse tipo de situação, ele é abordado, ele é buscado pelo fornecedor, né? Então, quando eu estou na minha casa e alguém vem me visitar, eu estava na minha, né? Eu não estava atrás de um produto ou serviço e ele veio se oferecer até mim. E outra questão é que muitas vezes nessas compras feitas fora do estabelecimento comercial, nessas compras feitas à distância, o consumidor não tem a oportunidade de ter contato com o produto, então ele não consegue testar, ele não consegue ver, ele não consegue tocar. E é possível, né, que com fotos, com jogo de luz e de imagens, haja ali algum tipo de situação que leve o consumidor a erro, né, que possa fazer parecer uma coisa quando na verdade é outra, né? Isso de fato pode acontecer. Então esse dispositivo visa proteger esses 2 aspectos. Durante um certo tempo houve uma polêmica, uma discussão sobre aplicar ou não o direito de arrependimento para todas as compras feitas pela internet, né? Até porque a internet foi se tornando cada vez mais comum, né? Por exemplo, nessa época agora de pandemia, a gente tem precisado muito desse recurso da internet, até para fazer compras também, inclusive de itens de primeira necessidade, como os deliveries e etc. Mas você tem aí um campo que ficou um pouco nebuloso, porque muitas vezes quando o consumidor compra na internet, não tem diferença nenhuma de quando ele compra presencialmente. Até porque às vezes ele já conhece o produto, né? Às vezes ele está só pela comodidade mesmo de fazer aquela compra pela via virtual. Mas aí veio um decreto, o decreto 7962, que regulamentou na verdade todo o comércio eletrônico e deixou claro que sim, o direito de arrependimento se aplica para as compras feitas pela internet, e essas compras aí feitas pela internet têm, portanto, direito ao prazo de reflexão de 7 dias. O consumidor contratou ou recebeu o produto, ele tem 7 dias para refletir. Se nesses 7 dias ele exercitar esse direito de arrependimento, ele não precisa motivá-lo, ele não precisa justificá-lo. Basta ele comunicar ao fornecedor de forma inequívoca que não quer mais aquele produto, que não quer mais aquele serviço. É evidente que estão presentes aí também os deveres de boa-fé. Então, o consumidor não pode utilizar o produto, usufruir do produto ou serviço e depois querer devolvê-lo, né? Não é esse o propósito, não é esse o objetivo. É realmente permitir que o consumidor exercite, caso realmente aconteça, aí o direito de se arrepender, né? De arrepender-se e assim cancelar aquela relação contratual. Ponto importante, depois eu vou colocar aí para vocês o número da norma específico, mas a norma específica para compras de passagens aéreas. Compras de passagens aéreas têm também direito ao prazo de arrependimento, mas não de 7 dias, e sim um especificamente criado para esse setor, que é um prazo de 24 horas. Depois da aula ao vivo a gente conversa melhor sobre isso, aí eu mostro para vocês
o número da norma também, beleza? Vamos encerrando aqui esse vídeo e a gente segue com a abordagem da proteção contratual no próximo.